Olá, meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou João Rocha. Eu sou Bruno Barata. Bruno Barata, é verdade. Temos aqui o nosso amigo Bruno Barata de volta para um novo quadro que já andávamos a prometer há muito tempo. E já passámos o primeiro ano civil de Sound and Vision, 2018, e então achámos que seria interessante, de facto, começarmos a trazer algumas coisas. Nós integrámos algumas coisas novas em 2018, mas agora em 2019 fazia falta de fazermos aqui um quadro novo que vai ser sobre cinema. A parte do Vision. A parte do Vision, que nós gostamos tanto como a música, só que estava um bocadinho ainda escondida. E nada melhor do que ter o nosso amigo Bruno Barata. Portanto, nós vamos fazer este quadro uma vez por mês. Depois dos meses vamos trazer aqui um clássico. Aliás, nós no ano passado já fizemos um ou outro. Pronto, ou vamos trazer um clássico, ou então, como já falámos e já fizemos em relação ao filme dos Queen, até irmos ver um filme e virmos aqui falar a nossa opinião. Mas hoje vimos num clássico. Sim. Hoje vimos num grande clássico e que também foi aqui uma sugestão do nosso amigo Bruno Barata e que acho que ainda estávamos a falar em off, que acho que vamos começar logo assim, entrar lá pé juntos em grande, não é? Vai entrar em grande mesmo. Vamos entrar aqui com o grande Apocalypse Now, do Francis Ford Coppola. Mesmo. Baratinha, porquê? Antes de irmos aqui começar aqui a falar, para já estamos a falar de uma das grandes obras-primas, não é? Daqueles filmes que só se fazem de 20 em 20 ou 30 em 30 anos. Ou nunca, já só se fez uma vez. Nunca mais provavelmente vou fazer um filme assim. E que é uma daquelas obras fundamentais para se conhecer a sétima arte e até a sua evolução ao longo dos tempos, não é? A escolha porquê? Por isto ou disto mais do que isso? Olha, eu vi o Apocalipse Now, era muito novo. É a primeira vez que o vi e, embora não percebia muito bem o contexto da Guerra do Vietnã, nós sempre vimos nos anos 80, havia muitos filmes da Guerra do Vietnã, mas como você não tinha assim uma visão política, mas o Apocalipse Now marcou-me pela paisagem, pela música, pelo enquadramento das cenas. Eu lembro-me que foi algo que me marcou visualmente e musicalmente, e sempre percebi o contexto, pronto, sabia que era a guerra, via falar da Guerra do Vietnã, sabia que os americanos estavam metidos, mas uma pessoa mais nova não tem essa visão global da Guerra do Vietnã. Com o Apocalipse para mim acho que até dá, embora muita gente diz que não. Há muitas que não é bem um filme do Vietnã, que é mais se calhar um devaneio do... Ele diz que é o Vietnã, e eu concordo com ele, acho que é mesmo um Vietnã autêntico, o Apocalipse não. Eu acho que é muito mais do que isso. Eu, na minha opinião, acho que até, para mim, nem é um filme de guerra, é mais um filme que... Ia ser um filme de guerra, se calhar é sobre todas as guerras, e não é só sobre aquela mais... que estava mais presente na altura em que o filme foi feito. Mas é um grande filme. Sim, pode ser uma guerra também interior. Eu acho que até é mais isso. Eu acho que até é mais isso, na minha opinião. Ou então tudo o que a guerra às vezes pode provocar nos homens também, e todas elas acabam por provocar as mesmas questões e as mesmas dúvidas. Eu consigo fazer por acaso um paralelismo com o Apocalipse Now, agora lá está, porque tu perguntaste-me a primeira vez que eu vi o filme, porque é que eu escolhi. Eu lembro da primeira vez que me ter marcado, claro, depois foi um filme que já vi, o João e tu já vimos ao longo das nossas vidas várias vezes. Eu já perdi a conta. Ontem, esta noite, portanto, aqui um bocado cansado, foi mais uma que juntei, que já não vi há muitos anos, ou não revi, e eu até que faço uma confissão, nunca tinha visto o Apocalipse Now Redux. Já tinha visto as cenas... Que é quase outro filme. Exatamente, que surge em 2000, não é? Tipo, passado muitas décadas, eles fazem uma versão mais alongada do filme, em que inserem cenas que não tinham posto no primeiro filme. E ontem, por acaso, eu ia ciente que ia para o primeiro e, por acaso, que ver o Apocalipse Now Redux. Enganaram-me, ainda bem. E hoje em dia tens uma visão um bocado mais diferente, não é? Do que foi aquele conflito. E parece que é um filme que não para de... que parece que ainda não está acabado. Exatamente. Se calhar ainda pode haver uma nova versão daqui a uns tempos. Não, isso é pontos filosóficos e pontos políticos, podes ter várias... Já agora falaste do Redux, não é? Do ano 2000. Só para situarmos o filme, pronto, o filme estreou em 79. Embora tenha sido, começou a ser rodado muito antes, para aí 75, 76. 3 anos. 3 anos para ser feito, exatamente. E numa altura em que o Coppola já era um consagrado. Exato, já tinha feito o Padrinho 1 e 2. Exatamente. Portanto, e ele assumiu de facto aqui uma tarefa... herculeana quase. Completamente. De loucura, de pegar numa equipa. Se bem que inicialmente parecia uma tarefa herculeana, mas parecia algo que um realizador, com o peso que ele já tinha, e não estou só a falar do peso físico, ele até perdeu muito durante a rodagem, mas pronto, era uma pessoa de peso também. Mas o peso que ele já tinha em Hollywood, depois de ter feito 2 obras-primas como Os Padrinhos,
ele já quase podia fazer o que quisesse. O problema é que depois as coisas não correram bem Exato. como inicialmente seria previsto. Nem estava, foi muito fora do previsto. Para já também foi um pouco insano toda aquela história toda, aliás, e que levou quase à insanidade do Coppola e dos próprios Dos atores e da equipa toda. Da equipa toda, e inclusive de porem em risco a parte que quase que houve mortos ali. Acho que foi mesmo levar à loucura. Se o filme já mostra esse lado, e já vamos esmiuçar um pouco mais essa questão da vertente humana. Quer dizer, eu acho que a própria gravação deste filme, acho que é o reflexo do próprio conteúdo do filme. Aquilo foi mesmo levar ao extremo cada um deles, e aquilo foi... Eles próprios encarnam mesmo os personagens que estão, quer o diretor como está a dirigir os personagens que a criar, os próprios atores que estão a encarnar os personagens, os próprios todos acabam por... Como tu agora que disseste muito bem, tipo, a própria rodagem foi um apocalipse now. Completamente. Então, estamos a falar que houve quebras psicológicas de grande parte daquela crew toda do filme. O Martin Sheen teve um ataque cardíaco. O Martin Sheen, que é o protagonista do filme, tinha 36 anos e teve um ataque cardíaco. Sets que foram destruídos. Sets foram destruídos com furacões. Como tu estavas a falar, não só o Coppola, mas muitos outros da equipa do Coppola perderam imenso peso a nível físico, tiveram imensos problemas físicos, porque aquilo para já é desgastante, não é? Estás no meio da selva, estás a viver ali diariamente, tem não é umidades fácil. altíssimas, temperaturas altíssimas, a questão dos furacões, aquela coisa toda estava ali a envolver, pá, e depois a quantidade e psicologicamente acho que foi uma coisa de atores e de figurantes, aquilo é uma loucura, quer dizer, aquilo não estamos a falar de meia dúzia de pessoas. É uma mega produção, não era um pequeno filme. No meio da selva, uma mega produção no meio da selva. Uma mega produção que pretendia inicialmente retratar a guerra do Vietnã, tendo como pano de fundo a história base de um romance bastante já clássico, que era o Coração das Trevas, exatamente. E se bem que depois a história é só o enredo principal é que é utilizado no filme, porque depois o argumento do filme fala de uma série de outras coisas, mas toda a questão de um barco que vai ao longo de um rio e que vai encontrando uma série de situações e de episódios para chegar a um destino onde é preciso cumprir uma missão, digamos assim. Isso é a história base do livro. Do resto, pouco mais se aproveitou. O resto é tudo da imaginação do Coppola e de um amigo do Coppola, que se calhar dizem que até é mais maluco que o Francis Ford Coppola, que era o John Milius, que foi o argumentista do filme. Da parte da argumentação. Que ele é um histórico, ele era um dos amigos do Coppola na fase em que ele tinha American Zoetrope, aquele grupo de cineastas, jovens cineastas, onde também estava o George Lucas, onde inicialmente até chegou a estar também o Spielberg. Era um conjunto de jovens cineastas que tentava mudar o cinema americano. Sim, uma grande equipa, daí saíram muito grandes nomes do cinema, mas era uma equipa também um bocadinho alucinada, atirava-se para a frente, e o cinema dos anos 70 americano também foi um pouco isso, era o risco. E mais risco do que o Apocalipse Now é impossível, provavelmente, de ter. O próprio diz numa entrevista que é um sobrevivente, que porque ele quando era miúdo algum tempo teve doente, ele veio de uma família italo-americana, cresce ali na América, pronto, com a descendência italiana, e numa altura da vida que ele teve doente, ainda era miúdo, ele se entretia a fazer ventríloco, a fazer filmes caseiros com aquelas câmaras de 8mm, e disso foi uma coisa que ele diz que guardou para sempre, ele diz que é um sobrevivente. Ou seja, como se fosse o Peter Pan, ele guardou a criança dentro dele, estava sempre com ele. ou seja, e daí um bocado também o risco de ele ter feito esse projeto no meio da selva. selva. Mas ele também era, apesar de poder ter esse lado, como tu dizes, ele também era uma personalidade muito forte. Vemos, por exemplo, um dos grandes problemas que existiu aqui no filme foi a questão do choque de frente, se desculpem usar esta expressão, que teve com o Marlon Brando, que acho que não foi fácil, porque acho que o Marlon Brando era uma pessoa extremamente indisciplinada. Sim. E o Coppola era extremamente rigoroso na questão já sabia o que é que ia perceber. Mas acho que foi um dos grandes problemas. Mas embora já o conhecesse, acho que aquilo foi 3 vezes, 4 vezes pior do que ele imaginava. Muito, porque acabas por estar ali fechado num sítio onde hoje, se estiveres num estúdio em Hollywood, rapidamente cada um vai à sua vida. Exato. E depois logo se encontram em estúdio outra vez. E aqui acabas por estar ali durante este tempo todo das filmagens, quase a conviver todos juntos, e acho que a situação não foi nada fácil entre eles. E pegando nisso que vocês também estavam a falar, esses anos todos de gravação, também levou a um problema gravíssimo que de vez em quando já acontece, e que por acaso é curioso
lembro-me de ver de um documentário bastante interessante em relação ao Magnolia, de P.T. Anderson, onde lhe aconteceu o mesmo, onde o orçamento foi à vida e aquilo foi um problema, a pressão que houve por parte da editora, ao fim de tanto dinheiro gasto e tanto tempo gasto, onde é que está o material para o filme? Onde é que está o filme? De facto foi também... Não, e depois é chegar a esse ponto, chegas a um ponto em que já se gastou tanto dinheiro que parar ou diminuir a coisa ou cancelar o filme já não é opção, especialmente como aconteceu aqui, quando a partir de uma certa altura já é o Coppola que põe os seus bens todos no prego, digamos assim, para poder pagar o filme. O filme estava a ser financiado por ele a partir de certa altura. E como é que ele diz no famoso documentário que explica como é que este filme foi feito, que é em si um filme, como vocês já disseram, é um apocalipse, é um Vietnã, o Art of Darkness, da esposa, baseado em filmagens da esposa do Francis Ford Coppola. Percebes aí que ele não podia desistir daquele filme, porque aquele filme era a vida dele, era a vida da família dele, era o bem-estar económico da família dele que estava em jogo. Portanto, ele tinha de ir até ao fim. Ele desce lá para onde desce. Aliás, nem que ficasse maluco. Ele tinha tanto fé no Apocalipse Now que dizia que ia ser o primeiro filme que ia receber um Nobel. Sim, mas isso era na fase em que ele tinha uma visão idílica do filme, porque ele no final ele achava que estava a fazer uma porcaria de um filme, que não tinha um final, não conseguia acabar o filme. Mas conseguiu levar a barca a bom porto. Levou, e estamos aqui após anos e anos deste filme. É um filme intemporal. É um filme intemporal, exatamente. E acho que nós estamos a falar e daqui a 100 anos vão continuar a falar. Exatamente. E portanto, Coppola, estiveste bem, ainda bem que foste até ao fim. Mesmo. Sim, porque isto aqui tem muita. Depois, e o bom, e se calhar muito levou também internamente essas guerras todas interiores, e é isso que se fala de ter fim, não ter fim, da história, bom, a questão do Redux, então estamos a buscar a recuperação de imagens que eles já tinham para trás e que ficou tudo de fora, já com a pressa toda disto ser bom, não ser bom, ser um lixo, não ser um lixo, aquilo já a própria montagem excluiu muita coisa. E demorou imenso tempo a montar. Até porque, e foi o que eu disse no início, para mim isto acaba por não ser, apesar de ser um filme onde tudo está relacionado com a guerra, desde a época em si, desde os cenários, na altura do Vietnã, desde os militares, porque é essa a missão de base inicialmente do filme, que as próprias personagens têm, a guerra que já aqui falamos interna de gravações, mas o que é certo e verdade é que depois aquilo vai muito para além de um filme de guerra e acaba por ser uma coisa tão interior do ser humano que, de facto, eu imagino para quem esteja a viver aquele filme na altura sem veres a montagem, chegas a um ponto que fiques perdido no meio. Os momentos de ruptura que uma pessoa pode ter na vida. Imagina ele, o Coppola, de repente, com tanto material que tinha, e nós vemos no Redux que ficou muita coisa de fora, já não sabes, acho eu, que ele já nem sabia se ia para um filme de guerra, se ia para um filme sobre a humanidade, se ele já podia ter feito 4, sobre 5 o filmes interior diferentes de cada um de nós, para além daqueles horrores todos que estão mostrados no filme, e de repente o que é que vou fazer com isto, não é? Porque eu acho que ao fim e ao cabo tudo isto está lá, desde as guerras todas, como tu falaste, que eu acho que estão lá todas retratadas, desde o que o homem é capaz de fazer ao outro em ambiente de guerra, aquilo que nós, se calhar, tiramos espiritualmente cada um individualmente, porque depois, ao fim e ao cabo, é isso que vejo na personagem. A ideia da viagem que eu acho muito interessante no filme, o filme ter há uma missão para cumprir, e para chegares à missão tens de cumprir aquela viagem. E pronto, acho que toda a gente se identifica com aquilo, quer dizer, a viagem é um pouco a vida. Com vários cenários. Vais avançando. Não... Agora, aquela vida é uma vida num contexto de guerra permanente. A guerra pode ter muitos sentidos, como o Gonçalo estava a dizer. Pode ser guerra interna, guerra externa, pode ser tanta coisa. Pode ser uma guerra específica como aquela tentava retratar o Vietnã, porque o filme foi feito nessa altura e tinha essa ideia inicial. Mas depois aquilo transcendeu do Vietnã. Aliás, o filme foi gravado nas Filipinas, porque a ideia era retratar um pouco o mesmo cenário do Vietnã, ter um cenário muito semelhante. Mas pronto, e pensamos assim, foram para as Filipinas, portanto deve ter sido mais fácil do que ir para o próprio Vietnã. Se calhar foi quase pior, porque o ditador na altura nas Filipinas era o Marcos, ele estava a travar uma guerra civil, chegou a um acordo com o Coppola para lhe emprestar material militar, helicópteros, os famosos helicópteros, na cena que já vamos falar seguramente, material de todo o tipo, figurantes, só que de vez em quando ele precisava de levar os helicópteros e aquele material todo porque havia uma guerra civil para travar e era preciso aquilo ir para a guerra mesmo e depois voltava para o filme. Então o Coppola nunca sabia quando é que tinha os helicópteros. Que loucura que estava envolvido, o que estava a acontecer até no momento durante as rodagens e as filmagens. Há um filme que eu faço um paralelismo, é que nós também acho que já os três vimos,
que é o Barreira Invisível. Também fala um bocado disso, que é muito Também a Guerra mais Interior, tarde, a também Guerra está Interior aí, e o Apocalipse Now, como pioneiro, digo que seja pioneiro, mas como pioneiro antes do Barreira Invisível, que é um filme que também nós os três adoramos, que fala também um bocado essa ruptura das pessoas quando saem num estado de sítio, um estado de guerra, e o que é que leva um homem a tomar certas atitudes, se calhar num momento de calma, num momento sem stress, num momento normal nunca faria. E isso é o que me cativa, depois as personagens. E também é um filme que a ruptura das teve personagens. muito material que foi gravado que não entrou na versão original, como um pouco como aconteceu aqui. Mas eu acho que este aqui tem uma coisa que concordo contigo, quando estás a falar do Barreira Invisível, mas eu acho que este aqui, apesar de anterior, muito anterior ao Barreira Invisível, eu acho que conseguir ir um bocadinho mais longe, porque eu acho que o Barreira Invisível retrata muito esse ambiente de guerra e as reações que tu tens em guerra e aquilo que tu és capaz de fazer em guerra para defenderes em ti, quase inconscientemente tu estás em defesa, não é que tu queiras matar o outro, mas ou matas ou morres. Sim, mas aquele conflito e moral e há um conflito de lógica, o que é interno. que eu faço? Sobrevivo ou... E eu acho que aqui no Apocalipse Now, eu acho que é muito interessante mais isso alma. da coisa... exatamente. Mais alma. Eu acho que é mais a soul de cada um deles. Eu acho Ou que vai essa mais coisa fundo, das se calhar vai mais viagens... fundo à eu acho questão que essa humana coisa do que vai até o Barreira Invisível. Para mim, eu acho que o grande até... Ainda estamos longe de falar do resumo, ainda vamos falar de muita coisa, mas eu acho que passa muito pela questão da tal viagem. E concordo, eu ia falar disso à frente. Porque eu acho que é o que representa, ao fim e ao cabo, a imagem toda deste filme. Porque está tudo retratado naquela viagem, que é a viagem da guerra, onde basicamente vão a história do capitão Wheeler, que vai lá pela guerra do Vietnã atrás do coronel. É confiado numa missão de matar um coronel. Representa a viagem interior de cada uma daquelas personagens a conhecer-se eles próprios. Eu acho que é isso que é uma coisa... dele que vai fazer vai dizendo, vai falando, vai descrevendo o que é que eu tenho para fazer em voz off. Eu acho essa uma das características muito interessantes do Apocalipse Now. Como o Apocalipse Now é um filme que inicialmente nos dá uma história, nós percebemos que é uma história, há um enredo, há o Capitão Wheeler que tem uma missão que lhe é confiada de ir matar o coronel Kurtz, exatamente, supostamente endoideceu. Que endoideceu e portanto é preciso eliminá-lo. E isto é a história base, mas depois o filme transforma-se em algo tão diferente que eu acho que a questão do narrador é muito importante para nos mantermos com os pés na terra e agarrados à história. Há muita gente que não gosta do narrador, sempre foi uma característica do filme um bocadinho criticada, que era como o Coppola estar digamos assim, a subestimar o espectador, a achar que o espectador precisa daquela ajuda. Mas acho que é importante essa bengala, porque senão nós podemos perder aquele filme. E é bom que a história tenha uma certa linearidade até um ponto, que é um ponto final do filme em que já não há nada de racional, quer dizer, pronto. Mas aí já não precisamos de manter-nos racionais e o final do filme nem sei muito bem o que é, se calhar cada um tem interpretações diferentes. A única parte racional que tens é essa história inicial da viagem, é a base da coisa. Da viagem do Capitão Wheeler, porque tudo o que é a questão do Kurtz, portanto o Kurtz supostamente já está louco, não é? E que vive como lá na selva, já tem uma seita que o adora como se ele fosse um deus. E consegue para tudo e para todo lado. Exatamente, como se fosse assim. Rédeas, mostra tipo se calhar E depois vai aparecer um personagem interessante que é o Dennis Hopper, faz daquele fotógrafo tipo alucinado. Sabe o que é que faz o bobo da corte? Que um bocadinho, e ele próprio lhe chama isso. E ele na altura também o Dennis Hopper confessa que estava num estado lastimável quando fez o filme, porque aquilo não era bem personagem, ele era mesmo aquilo na altura. Sim, é ótimo. Perfeitamente, tipo, no meio daquela gente toda. É alguém insano a tentar-nos dizer que aquilo não é insano. Exato. Não, aquilo é que é o normal. Aquilo é que, o Coronel Kurtz é que explica a verdade da vida. Como se fosse um guerreiro poético, já não existe. Exatamente. Que é alguém que ele tomou conta das rédeas, mas de certa maneira, se formos a ver, e o Capitão Wheeler fala disso. É pá, acusar um gajo aqui de matar e de assassinar é um bocado loucura. No meio da guerra. No meio desta guerra toda. E nós vamos ver personagens. O grande Robert Duval, por exemplo, já vamos falar mais à frente. Não sei se são quase mais alucinados que o Kurtz. Exatamente. O personagem do Robert Duval. Como é que se chama o capitão? Como é que ele se chama, o Robert Duval? O Coronel Kilgore. Pá, o homem maluco por surf, mas... E que de repente não sei se é mais alucinado, porque é alguém que... E é logo a introdução, pronto, quando começa a viagem, a primeira introdução que temos da guerra do Vietnã é quando conhecemos o Coronel.
e a sua equipa de quase de. Como eles já têm a corneta da infantaria, infantaria ligeira. E nós entramos ali num momento de caos total em que está a acontecer uma missa e há uma vaca a ser levada de helicóptero, há explosões por todo lado, é um caos total. Miúdos a chorar. E nós somos o Martin Sheen a olhar para aquilo tudo e a tentar encaixar até parece aquela loucura toda. O Coppola aparece com o Coppola a dizer exatamente como se estivesse a filmar, não olhem para a câmara, sigam. Quer dizer, isso é... E essa cena é logo tão marcante porque nos mete naquele caos mesmo. Se bem que eu acho muito interessante, e é uma coisa que o filme tem que eu acho interessante, que é, começa com muita luminosidade, as cenas iniciais, sim, e vai sempre escurecendo. Essa cena, por exemplo, é de dia, mas é já no fim de dia, vá. É de dia, depois temos a famosa cavalgada das Valquírias, digamos assim, pronto, que é no seguimento aqui da apresentação do Coronel. Não nos podemos esquecer também como começa com a grande música dos Doors. Pronto, exatamente. Isso é o início do helicópteros filme. E aí podemos dizer que ainda está negro, muito negro, aliás, é negro e depois acaba de negro, é como se nos estivesse a dizer o final vai ser isto. Exato. Acaba por ir pegar a música e vai ter... É engraçado que eu sempre associei este filme muito à música dos Doors. Eu também. E eu tinha ideia de que havia mais música dos Doors no filme, mas não, é só mesmo ali e no fim, e não há mais. E eu tinha ideia que quase todo o filme tinha música dos Doors. Não tem. Mas fica tão marcada nas nossas mentes que pronto, nunca mais nos esquecemos. Aquele início e aquele final, claro que e com essa música exatamente. É uma simbiose perfeita. Mas pronto, nós fizemos aqui um ligeiro resumo do filme, da história, e depois é todas estes episódios que vão acontecendo no filme, e é esses episódios que acontecem no filme que o tornam tão especial, é um filme único. Mas há uma coisa que eu acho que é importante referirmos, fazendo só aqui um pequeno rewind, antes de irmos também algumas das cenas marcantes deste filme, e que tu falaste há pouco, que acho que é importante pegar, que era, estávamos a falar da fase mais normal do filme, que ainda nos remete para a parte da guerra, e tu estavas a falar dessa questão de alguns dos personagens mais loucos, e tu Bruno também estavas a falar, quer dizer, como é que se pode acusar alguém quando estamos no meio de uma guerra. Mas eu acho que o filme também é um bocadinho isso, porque nós estamos a dizer que o Kurtz, e a ideia que o filme passa é que ele enlouqueceu e vai haver uma missão para ir atrás dele e para matar o capitão, para matar o Kurtz, que é um dos oficiais mais importantes da época. Mais prestigiado, mais tudo. Mas ao fim e ao cabo, depois o que o filme vai nos mostrar é que esse lado selvagem, ou do Kurtz, ou até dos próprios vietnamitas no meio daquela guerra toda, se calhar é muito redutor ao pé do que os americanos estavam a fazer com aquela chacina toda que estava a acontecer, com algumas das cenas mais emblemáticas cá do... O que dá o tiro, ou que escreve um documento para enviar as forças e bombardear. E acho e depois isso para pegar com a coisa das cenas que vocês estavam a falar, porque acho que é isso que é muito importante, que é, há esse lado quase selvagem de quem andava ali na guerra, e que os americanos, como é que costuma ser nos filmes, e os americanos é que são os bons, e aqui acho que mostra um lado tão contrário, que é depois, com estas cenas emblemáticas, a cena do surf, a cena do... Até acabo de fazer umas críticas eu adoro o cheiro do napalm, que depois, quando afinal, quem é que é doido? Quem é o lado animal? Ou seja, e o Kurtz é a pessoa mais louca daquele filme? Será? O Kurtz? Exatamente, quando anda a chacinar inocentes. Mas se calhar não era, porque assim, é para mim claro que era, mas que as diretrizes que os americanos queriam que era vencer, ele era o homem certo para fazer aquilo, chacinar pessoas. Então, mas pronto, eles só o querem abater por uma razão, porque está fora do controle deles. Exatamente. Porque se ele estivesse dentro do controle deles, ótimo. Para eles era ótimo, pode continuar, porque eles dizem que ele estava ali, inicialmente, com um conjunto de soldados e de homens, a fazer uma guerra suja. E ele, aliás, conta um episódio ao Willard, contra um episódio que nos ajuda provavelmente a perceber a personalidade do Kurtz, ou o que é que aconteceu ao Kurtz, que é um famoso episódio dos braços dos meninos que foram cortados e que tinha uma vacina que lhe provocou provavelmente um choque do qual ele nunca recuperou. Mas, portanto, era isso que ele fazia guerra suja, mas enquanto estiver sob o controle dos americanos, tudo bem. Eu admiro esse momento, a partir do momento que já não está... levar uma vacina e não a quererem, preferem cortar os braços do que levarem a vacina que era mais ajuda americana. Ele diz que até ganhava esta guerra se tivesse um batalhão de 100 homens assim. Ele diz que eram homens que tinham amor dentro deles, tinham amor pelos filhos, amor... Agora, a vontade de resistir aos americanos ainda era maior que isso. Maior do que isso tudo.
E pronto, o filme fala destas questões todas. Para mim essa cena Mas, sempre foi mas muito também fala um marcante. bocado de hipocrisia, por exemplo, e também parece que o Harrison Ford, um dos primeiros que. E aliás, aparece uma quantidade de gente aqui. É um dos pormenores do filme. O Harrison Ford faz um papel muito pequeno. Exatamente, mas que tem piada, porque ele quase se engana a falar e até se engasga a um certo momento. Isso numa cena em que está supostamente uma figura da CIA e altas patentes e que o convidam. Quer dizer, o Wheeler para lá ir para saber o que é a missão e de repente ele está ali naquele banquete, numa sala, com camarão, com Exatamente, com, eles estão a discutir, todas a as discutir a morte de banhar. homens ali Exato. a comer na maior. Ou seja, quem Mas está tudo na isso frente... já é uma loucura, se pensarmos bem. E é uma cena que parece muito normal, mas E esse não contraste, e esse contraste com o quê? Com as gravações que eles ouvem do Kurtz, que é ele, aquelas filosofias... a dizer coisas que parecem alucinadas. Exato, ele a dizer, eu tive um sonho, um pesadelo, que era um caracol a descer lentamente na numa firma, lâmina, na lâmina de uma quer dizer, navalha, não sei o quê. quer dizer, Epá, e tu estás a ver isso e ao mesmo tempo eles estão ali a comer e tal. Mas o próprio Martin Sheen, e é isso que eu gosto muito do personagem dele, e já agora só abrindo um véuzinho, é por isso que eu não gosto muito do Redux. É que no Redux o personagem do Martin Sheen é desvirtuado para mim. Eu gosto mais do Martin Sheen no personagem do filme original. é mais conciso. Porque é mais conciso e ele serve de guia para nós. Ou seja, ele percebe está a ouvir aquela história toda, a missão, a ouvir as frases do Kurtz, e ao mesmo tempo estão-lhe a servir comida, e ele percebe que aquilo é um bocadinho estranho, o que é que está aqui a passar. Ou seja, parece que está num sonho. Exatamente, e ele tem a mesma sensação que nós também acabamos de ter ao longo do canto filme. da sereia, tanto que até o capitão. Ele é o nosso guia, amigo, que é digamos amigo assim, pessoal, até e respeito ao Kurtz, mas Sim, pronto, vê-se que há mesmo respeito e amizade, e que ele conhece há muitos anos, mas que percebe que não há outra alternativa, principalmente tem que ser batido. Tem que ser batido, tem que... Exatamente. Must go. E vão. E vão. E acho que isso traz de facto muitas reflexões ao mundo, e eu acho que uma das coisas, e depois se vocês quiserem já começar a entrar por algumas das cenas adentro, estão à vontade, mas acho que este filme, acho que é um filme que faz muitas perguntas sem dar grandes respostas. Eu acho que deixa muitas perguntas no ar, acho que deixa muitas perguntas em nós mesmos ou a todos os espectadores que estão a assistir ao filme, sem dar respostas. Acho que nos entrega, dá-nos uma visão, a visão deles, neste caso a visão do Coppola, e depois dá de bandeja a quem está a assistir e digam agora, pensem cada um de vocês, que é que vocês acham? nisto, não é? Mas eu acho que é uma das coisas... Revi ontem um pouco disso pela já vi sempre bem isso cá umas 10 vezes na minha vida, estou com vontade de ver o já outra vez. E eu acho que é uma das coisas bonitas Isso é os grandes filmes. Isso acontece em poucos filmes, acontece também com o do Coppola ao Padrinho. São poucos essa questão filmes das perguntas acho que é muito importante. É Isso que às vezes é a marca dos grandes filmes. É os filmes que transcendem o mero enredo, o mero filme de 2 horas e meia, ou 2 horas, ou 3 horas, seja lá o que for. Transcende isso, e tu podes ver as vezes que quiseres, e se calhar encontras sempre coisas novas, ou até tens uma maneira de ver o filme diferente com o passar dos anos e a evolução da tua vida. Se calhar, eu também vi o Apocalipse Now a primeira vez muito novo, e eu sinceramente eu já não me recordo bem. Lembro-me que fiquei fascinado com as cenas de guerra. Eu acho que nós, quando estamos mais novos, aquelas cenas de guerra do ataque à vila, por são exemplo, absolutamente fantásticas, mas também me lembro de ter quase medo daquela descida aos infernos que o filme vai progressivamente fazendo. E o final é mesmo um inferno. E pronto, recordo-me de todas essas sensações. Agora, eu hoje em dia vejo o filme de outra maneira, completamente diferente. Percebo o contexto histórico do filme, que era o que estávamos a falar há pouco, a questão das guerras. Eu percebo que aquele filme fala daquela guerra específica, como pode falar de uma série de outras guerras, porque as questões são as mesmas, não é? Pronto. E faz-te olhar para as personagens, e acho que faz-te olhar para os sentimentos das personagens. Eu acho que é um filme muito vai muito para além da guerra. Acho que é um filme muito profundo, muito marcante, e eu acho que o mais bonito, por isso é que eu, antes de entrarmos aqui pelas cenas adentro, eu acho que o mais bonito é isso. Eu acho que é a forma como ele constrói todas aquelas perguntas e as entrega ao espectador. Eu acho que é de uma delicadeza absolutamente brilhante, de quem está numa loucura tão grande a querer filmar um filme que é todo ele também tão doido, e consegue chegar ao fim e fazer uma montagem de filme E ter resultado. E ter conseguido isto, e passar-te uma mensagem tão forte e tão robusta, acho que é fabuloso. Exatamente.
Pronto, coisa... conhecendo a história do filme, vendo o filme e depois sabendo como é que ele foi feito, é quase um milagre ter resultado o filme que resultou. Só provavelmente um gênio como Coppola e... Também tem, eu também até tem diria diálogos. quase toda aquela equipa, porque pronto, aquela gente passou por coisas que... Por isso é que eu digo, estávamos a falar daqueles filmes que se faz de 20 em 30 ou 30 anos. Este, se calhar, nunca mais se faz. Sim. Nunca se fez e nunca mais se faz. Há outros que são mega produções, às vezes já não se fazem porque hoje em dia já não se contratam extras, faz-se em CGI, é tudo em computador e tal. Portanto, a maneira antiga de fazer os filmes nesse aspecto, os grandes blockbusters, mudou. Agora, fazer com esta capacidade de sacrifício, já não acontece. Num filme, que não era um filme do primeiro realizador, um primeiro filme de um realizador, uma primeira obra. Não era um realizador já conceituado, com milhões e milhões em cima disto. E correr estes riscos, isto nunca mais se repete, penso eu. Também tinha diálogos muito fortes a acompanhar o filme. Também teve Marlon Brando, tinha o Martin Sheen, tinha o Roberto personagens incríveis. E tinha a equipa, ainda não falamos da equipa do barco, que todos eles também fantásticos. Visualmente acho que tem dos melhores momentos da história do cinema. E são vários. E são vários. Que acho que a forma como ele nos apresenta, e ainda hoje faz grandes filmes e visualmente, com grande fotografia, enquadramentos brilhantes. Mas é tudo real. Eu queria dizer, mas aqui é tudo... Tu sabes, são helicópteros verdadeiros, são cenários verdadeiros. Ele transforma estes ambientes de guerra, estamos a falar aqui, logo aqui a imagem, estes ambientes de guerra, como temos aqui... Aquela explosão maciça do início do filme. Aqui, mas transforma isto, visualmente isto é uma poesia absolutamente arrebatadora, sendo de imagens marcantes a nível de, se calhar alguns até dramáticas, com a quantidade de mortes que ali se está a passar, mas eu acho que imagens fortíssimas e a nível visual acho que é uma de grande poesia impacto em movimento, não é? Completamente brilhante e que eu costumo dizer que deste filme a nível, a todos os níveis, mas que a nível visual eu acho que transcende qualquer definição de cinema. Eu acho que vai muito para além. Se o cinema é uma arte, este é um dos expoentes máximos que prova isso, sem dúvida. Sem dúvida. E em muitos aspectos. Provavelmente só há um aspecto que eu não gosto muito, que é a banda sonora, que é feita pelo próprio Coppola e pelo pai, e que acho que ficou assim um bocadinho datada, sendo assim uns órgãos manhosos, mas cria um ambiente até interessante. Adoro os Doors no início e no fim, adoro o Satisfaction numa das cenas mais leves, digamos assim, do filme, do original, porque no Redux há várias cenas leves que eu acho que estão lá a mais, mas nós estamos a falar mais do original, não é? O Redux não precisamos ir lá tanto, embora o Redux, não sei se vamos falar de cenas, das cenas importantes, eu vou já começar só por uma cena que nem entra no filme original, que é a famosa cena que sempre foi mítica da plantação francesa. É uma cena que depois o Coppola recuperou para o Redux. É uma cena que demora quase meia hora. É interessante, mas, na minha opinião, corta o filme ao meio. É como que é uma pausa no filme e que entramos numa outra curta-metragem. Noutra realidade, é para falar que o problema que os americanos estavam a ter ali já tinha sido também dos franceses. E que, portanto, era um problema recorrente, que a guerra continua sempre e que há locais que são indomáveis e que não há maneira de se conquistarem ou de se controlarem. E também é um momento de sonho, e isso é interessante porque o filme tem muitos momentos destes, de momentos que parecem quase um sonho, não é? Fazendo sim, exatamente. O claro e o mais escuro. Exato. Tudo isso lá. E eu acho que isso está tudo muito bem marcado no filme original, portanto não precisávamos daquele enxerto. Agora, é uma cena muito interessante e quem nunca viu o Redux vale a pena até ver por causa desta cena, que é muito boa. Agora, eu continuo a preferir a versão original do filme, sem essa cena, apesar de tudo. Corta ali o balanço do filme. Mas como nós já vimos várias vezes o original, então eu acabei por gostar e foi a primeira vez que vi. Porquê? Porque é algo novo. Também corta um bocado essa descida aos infernos, está prestes a acontecer, a viagem e ali parece que é um retorno ao passado. Durante uma espécie de uma pausa e de um sonho lírico que está a acontecer, quer dizer, de repente eles entraram numa plantação francesa, aquilo tem nevoeiro, de repente aparecem os todos, eles a dizer que é uma questão familiar, a questão familiar e que estão ali porque já é por raízes familiares e que se tiverem que morrer ali, morrem ali. Acaba por ser uma pausa e eu gostei, rimo um bocado, lá está, porque não... E depois até ao almoço em que aparece um senhor a fazer várias... Os próprios têm uma conversa política.
criticam os E tem americanos. esse lado também mau, para mim, a cena que mau se o enquadrarmos no filme original. Sim. Que é, o filme pode ser, estávamos a falar, pode ser sobre várias guerras, até guerras que nem sejam guerras internas. Havia uma guerra Mas fria. ali estão a falar de um momento histórico concreto, que é as dificuldades que os franceses tiveram, e fala-se de datas, de momentos históricos. E acho que aquilo é um momento de sonho, mas ao mesmo tempo tem esse momento em que nos situa muito o filme. O filme precisa daquilo. E pronto, é uma cena interessante, vale a pena. Eu percebi porque é que o Coppola está muito bem escrita. Exato. Deve ter sido uma dor tremenda ao Coppola não ter posto metido aquilo no original, filme sim. original, mas de facto funciona melhor no contexto. Se virmos continuamos a ter o original, mas depois se virmos o Redux só por curiosidade, tem coisas interessantes, e esta se calhar é a mais interessante de todas, mas só vale por esse interesse, porque continuava a metê-la fora do filme original. Mas agora, ao filme original, as melhores cenas. Exatamente. O que é que é baratinho? Se calhar podes começar logo pela primeira do Logo, filme. a primeira Ainda é não que tem um falámos, grande não é? impacto. Uma das grandes cenas. Pronto, eu gosto muito daquela cena inicial quando o Captain Wheeler está no quarto hotel É dos isso, dois. é Ou, isso que eu estava a vê-se muito que está alterado, está com os copos. E aconteceu. Exato. E em que vão dois oficiais da Polícia Militar para o buscar para lhe dar uma missão e ele diz que ainda está em Saigão e E revela vemos um que bocado, aquilo está muito revela um bocado a complicado. vida É dele. alguém que está completamente Ele- destruído. Exato, a dizer que quando estava na América a visitar a família queria estar na selva, quando estava na selva queria voltar para a família, vai logo ali um conflito interior. Mostra-nos logo a tal coisa do que é que a guerra pode provocar. Provoca uma situação de inadaptação, já não te consegues adaptar à tua vida antiga, mas também não queres a tua vida atual. Eu acho que é logo a primeira imagem que faz, sim, corremos justíssimo. logo para o que sim, concordo. Ainda por cima, sabemos, pronto, vendo depois a gravação e o documentário da Eleanor Coppola, ficámos a saber que aquela cena foi mesmo assim, ou seja, o Martin Sheen apanhou mesmo uma piela monumental e, a pedido do sádico Coppola, foi soltando os seus fantasmas, os seus demónios, e chorou e Pode-se cortou-se cortar, no sim. vidro E o no Coppola espelho. continua a gravar. E eles continuaram a Não se gravar, trata o homem disso. chorava. Houve momentos que a própria equipa diz que sentia que o Martin Sheen se ia atirar ao Coppola e que havia muita violência no ar. Epá, e é com estes riscos depois nascem as obras-primas, e essa cena é logo fortíssima no início do filme. E acho piada depois como acaba, porque é ele depois dessa loucura toda. Mão dos frios. Ele também. E depois ir àquele encontro de lá está, com as altas Onde patentes. está tudo muito educado e calmo, Exato, e supostamente. muito polite, mas o quê? Ao fim e ao cabo para ir durante a guerra para ir matar um oficial americano. Exatamente, Isso é a loucura de tudo o que é a guerra. E lá O que é está, aquela guerra já é, quer E dizer. o Curtis fala disso, atenção, o Curtis fala disso. O próprio diz durante o filme, acho que também diz ao fim, o que é que tu chamas aos assassinos dos assassinos? Pois, exatamente. É a chamada de atenção para aquilo que falámos há pouco, que é, epá, no meio disto tudo, o Kurtz é o mais maluco, pá, se calhar é, mas e os outros não são, e não há ali uma loucura enorme entre o resto. Se vocês falaram aquilo, agora o I Love the Napalm in the Morning, esse capitão, quer dizer, Pá, um personagem absolutamente fantástico, mas se pensarmos bem, é Robert assustador. É alguém que já nem se desvia das balas. Pois Que o não. que quer é que ver se o mar está flat e se dá para ir surfar, Exatamente. mesmo que estejam aqui bombas e tiros e estejam Não, sob fogo. E das filmagens vê-se mesmo isso, quando ele manda dois oficiais para Sim, vamos surfar, ou surfas surfa ou vais luta. fazer ou luta, exatamente, vais lutar. E eles vão, epá, e não aqui não mesmo bombas. Isso não é alucinado à Kurtz, porque pensam é a quase. fazerem surf e de repente os gajos que caem, aquilo também é piada. Eu ontem comecei-me a rir sozinho e eu, de facto isto foi uma maravilha. Como é que estes gajos fizeram, tipo, para aí quê? 10 metros, se calhar, Sim, de acho distância que de sim. segurança, cai explosões e os gajos pumba, vão cada um para o seu lado. Quer dizer, isso, e depois a tal missa que está a acontecer, a vaca a ser erguida por um helicóptero, quer dizer, isso é tudo uma loucura. Completo. Mas vocês não acham que há sempre ao longo de todo o filme sempre muito esse jogo de contrastes e de antíteses? Também. Lá está esse estado de loucura e depois a seguir aquela normalidade Calminha, do como sempre. jantar, a loucura de quem está a guerras e bombas e de quem vai fazer surf, a loucura. Não, isso é quase uma constante. Quando eles vão no bar. Mas que não é. Mas tens momentos em que voltas à realidade. Tens 2 ou 3 momentos que são, por exemplo, há um que me faz sempre voltar à realidade e que já acontece bastante depois disto tudo que falámos, do surf e da cavalgada das valquírias com os helicópteros, que é a cena do tigre. Em que o personagem, um dos tripulantes do barco, o chefe, vai buscar umas coisas para cozinhar, não é? À selva, pá, encontra um tigre e ele tem um ataque de pânico, em que começa
em que tu desces à terra, porque ele percebe a insanidade daquilo. O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu acabei de... Eu quase que morri por causa de um tigre, porque eu, em vez de estar na minha casa a cozinhar, que é o que eu gosto de fazer, na minha terra, eu estou aqui, sei lá fazer o quê, a correr riscos de ser morto por tigres, e ele tem um ataque de... Epá, que eu acho uma cena absolutamente fantástica. Já agora falar do ator, que é o Frederick Forrest, que depois até fez um grande filme com o Coppola, um filme provavelmente que faliu o Coppola, que foi o This One's From The Heart, um grande filme. E este ator tem ali um momento que eu acho genial, em que nos faz, depois daquela loucura toda da cena dos helicópteros e do surf, faz-nos voltar à terra e pensar, pá, realmente, esta gente, isto aconteceu, isto acontece nas guerras todas, o que é que estão ali a fazer? E eu acho essa cena muito, muito forte por isso. E há mais momentos no barco, são cenas muito humanas, porque tu vês ali há ali ligações entre os personagens, cria-se até ali alguma amizade. Eu ia falar nisso, se calhar é aquele lado mais humano, de todo o filme. Não dá, e não digo do lado mais humano, porque já falámos aqui de muitos lados humanos, nem que seja o interior. Nós sim, o lado mau é também mas é o lado humano da ligação entre as pessoas. Também pode haver naquele caos, também se podem criar laços. Eu acho que no filme, eu acho que é toda aquela descoberta de ti próprio. E eu acho que nas cenas do barco, eu acho que é talvez a única onde há aquela ligação. Afinal, no meio desta loucura toda, nós ao fim e ao cabo somos todos humanos. Sim. E nós temos todos, de alguma forma, temos sempre uma ligação. Familiar, não é? São assim. E seres humanos juntos, confinados no mesmo barco, numa situação criam laços, criam relações. Não muito fáceis entre eles, ou algumas. Claro, cada um tem as suas personalidades e estão naquela loucura, para todos os efeitos. Temos ali um rapaz que era bronze, e temos o Lawrence Fishburne com 14 anos, que é pronto, o nosso primeiro contacto com o Lawrence Fishburne é logo fabuloso. E outra cena que eu acho que é das mais humanas do filme, que é a cena da morte do Lawrence Fishburne. Porque ele está a ouvir uma gravação que a mãe lhe enviou, uma cassete que a mãe lhe enviou, e nesse momento ele morre. Quando ele morre, e depois entretanto a cassete, o gravador continua, a mãe a falar, continuamos a ouvir a mãe a falar e ele está a morrer. Gostava que ele voltasse, que estivesse tudo bem, rápido, o que é que ele tem à espera dele lá. E vê-se o olhar angustiante, todos eles a sentirem, a ouvirem aquilo e a sentirem antes isso já tinha acontecido, que eu tinha dito isso, já tinha acontecido uma cena antes, que é eles mandam parar um barco de patrulha, eles mandam de patrulha e mandam para um barco, pronto, de nativos, fazem vasculham tudo e de repente aquilo corre mal e mata-se todos sem querer. Basicamente. Sim, exatamente, não havia nenhum perigo. Uma vietnamita queria só proteger um cão. Exato. E toma uma atitude. Vê-se aquela união familiar quase brusca deles, e eles o laço familiar a quebrar-se e quebra mesmo quando, infelizmente. Eles ainda querem salvar a rapariga que ainda está viva e o Martin Sheen tem uma missão a cumprir e não podem perder mais tempo. Aquilo já foi um disparate terem parado, que ele não queria parar. Já foi um disparate de ele terem parado e ele mata a sangue frio e todos os outros começam a olhar para o personagem do Willard de uma maneira diferente. É a partir daí que acaba um pouco esse lado da amizade. A partir daí tudo muda. E vai acabar mesmo tragicamente na morte do Lawrence Fishburne, porque agora não estou a recordar de não ter visto o nome do personagem. É o Chief. Há o chefe. Não, do Lawrence Fishburne. É o Chief. É o Chief? É. Não é o chefe, que é o. Exato, mesmo do barco. Que é o cozinheiro. O saucier. E depois há o Chief. Não, o Chief é o comandante do barco. O comandante do barco. Espera lá que eu digo já. É o Clean. Mr. Clean, exatamente. O Mr. Clean, exatamente. E o Chief, isso também é uma coisa curiosa. Será que tem alguma ligação essa questão de um ser chefe e outro ser Chief? Não sei. Mas pronto, mas até esses personagens estão muito bem conseguidos, muito bem escritos. O personagem do Chief é uma espécie do homem mais responsável que vai ali. Comandante do lado. Exatamente. Mas também vê-se que é uma pessoa com muita humanidade, ao contrário do Martin Sheen, que é alguém que já perdeu ali qualquer coisa já está ali irremediavelmente perdida, não é? Por isso é que ele mata a sangue frio a vietnamita. E esses personagens são muito interessantes e dão uma riqueza ao filme muito, muito grande. E depois há outra cena que eu acho muito boa. O ataque, qual ataque? O ataque à vila, que é brutal, que é sim, quando eles metem das Valkyries, sim. Provavelmente uma das cenas mais famosas da história do cinema. A Guerra das Valkyries, que é... Aliás, se há a imagem que marca... Aquilo parece mesmo real, eles parecem mesmo a combater ali, tipo, a destruir aquela gente toda. Para mim, as imagens que marcam o filme é essa, a cavalgada das Valkyries e aqueles helicópteros a virem a aproximarem-se, a virem do horizonte e o ataque em si, toda a magnitude daquele ataque. E depois, outra coisa que para mim marca o filme é aquela careca do Marlon Brando. Já bate a bola. São as imagens do filme. Mas é o que estavas a dizer, e nós por acaso não esmiuçámos muito isso, mas é verdade, o ataque à vila
mesmo para quem não tenha visto o filme, Já viu essa cena? já viu essa cena com certeza e já Se tiver a ver, não muda de canal de certeza, porque ele É épico. é épico. Pô, É fantástico, é épico fantástico. mesmo. É épico e dá aquele lado, e isso é muito do John Milius. O John Milius, o argumentista, é alguém que sempre foi acusado até de ser de extrema-direita, por ser muito militarista. Isso é quase o prazer que o homem tira da guerra. É esse momento, enquanto que o filme depois é quase um filme anti-guerra, se quisermos pensar assim, porque mostra-nos os horrores da guerra. Sim. Nesse momento quase que nos estão a dizer, estes homens estão-se a divertir neste momento. É aquele lado que o homem também tem de gostar de destruir e da destruição. É uma cena muito forte. O lado épico que ele dá mesmo à cena. Porque Sim, assim, aquela cena já é toda grandiosa. Com aquela música, mas depois a Wagner. forma como ele enquadra aquilo tudo, aquilo parece que é uma coisa de facto espetacular que se ali vai fazer. E ao fim e ao cabo estás a matar imensa gente. Começa lá a estar com uma escola. Já eram os americanos a fazer o shock and awe, Exato. que depois veio mais tarde com a guerra do Iraque e tal. Já era o shock and awe. Já era, aquela música era para meter medo. Vem lá a cavalaria, vem lá a morte. A morte. E tens a cena também das cartas do As cartas. Robert Duval, ele a pôr as cartas dos E uma mortos. cena mítica, muito pequenina, mas que eu sempre achei deliciosa, que é o Robert Duval, quando vê os homens dele a não quererem dar água a um ferido, e o Robert Duval diz: não, um homem que está a combater porque ele tem uma ferida e tem as tripas de fora, um homem que combateu contra mim com as tripas de fora e a segurar com uma tampa, merece água e tal. Mas como ele é doido por surf, percebe-se que dizem-lhe exatamente que está ali o Sam Bottom, que é o Lance, que é um dos personagens que foi no barco, e que é um surfista famoso, e ele esquece logo a água, tira a água, já não quer saber nada e vai logo ter para o surf. Acaba sendo delicioso. Surreal, no meio daquela loucura toda. Até acabas por rir um bocado com isso, mas quer dizer... E é uma cena assim muito pequenina no meio daquele caos, mas que é o brilhantismo do filme. O filme está pejado de pérolazinhas destas. Outra cena também podemos falar que é quando eles chegam às coelhinhas, não é? Quando há aquele espetáculo de luzes e um palco gigante, um concerto tentarem dar qualquer coisa àqueles homens. No meio da selva, quer dizer, de repente até o Mr. Clean diz assim: o que é isto? Onde é que estamos? Aqui está uma coisa que não vemos todos os dias no Vietnã. E eu adoro que essa cena... é um palco cena... gigantesco cheio de luzes. Vem umas coelhinhas da Playboy dar de helicóptero aos soldados. E eu adoro que a cena acabe daquela maneira caótica também. Tinha de descambar, é impossível. Aqueles homens estão ali a despejar... coisas que têm lá dentro há muito tempo e estão a alucinar e aquilo tinha de correr mal, claro. Olha, mas voltando aqui ao Redux, só que essa cena, há uma cena do Redux que só está que é o oposto dessa, que é quase a lado triste as coelhinhas, exatamente, que eles entretanto têm que sair porque eles começam a invadir o palco, como é óbvio, e no original não se sabe o que é que nós não sabemos o que acontece, pensamos, pronto, eles regressaram para Saigon e depois vão para os Estados Unidos, ficou tudo bem, não, o helicóptero cai na selva e no Redux mostra isso. Para mim essa cena tinha estado no original. Não sei. Aquilo é tão negro, é tão negro e tão mórbido, é mórbido que eles de repente... Basicamente o que acontece é que elas precisam, o agente delas precisa de gasolina para pôr no helicóptero para saírem dali. E trocam a gasolina com a malta do barco, com o Willard, e trocam a gasolina por umas horas que eles podem passar com as coelhinhas. Porque é que eu acho que essa cena, embora seja muito boa, a cena é muito triste, muito negra, mas é mórbido. O que é que eu não gosto dessa cena? Dá-nos uma imagem do Willard que não é o que o resto do filme dá, porque aí o Willard tem ali uma pausa, não é? O Willard é que faz aquele negócio. Exato. Mas porque o Willard não queria chegar ao objetivo numa tua vietnamita e de repente para ali para dar aos outros, para nos dar uma oportunidade para com os playmates. Não encaixa bem no personagem. Sabe o que é que pode ter sido a visão do Coppola? Foi ele assim a dizer o Willard... Aliviar o personagem? Não. Ele sabia... Porque assim, para chegar até aí, ao Captain Kirk, ele vai imaginando naquela voz off, naquela narração, vai dizendo que não vai ser fácil, e quando vai chegar o que é que espera encontrar. É para o moral das tropas? Não. Ele chega a um ponto da viagem, sabe que o destino dele está traçado, ele vai chegar ao Kurtz. E aquilo até é próprio ele, se calhar, fazer uma mini preparação, mini pausa de, porque ali já não volta a dar. Já não vai chegar ao Kurtz. Pode ser chegar ao Kurtz e vai. Eu percebo. Mas isso é um dos problemas do Redux para mim. Há 2 ou 3 cenas, também há uma cena em que ele tem a ideia de uma cena que não aparece no filme original, mas que é a continuação da cena do surf com o coronel Kilgore. Que é, ele é que tem a ideia de roubar a prancha de surf e é uma coisa que aparentemente não encaixa bem no personagem que nós conhecemos do filme original. Cada tem uma missão e tem um objetivo. Eu percebo o que o João está a dizer, no sentido em que algumas destas cenas, não estamos a falar do Redux, estamos a falar do original, e por acaso eu agora revi o original e não o Redux. Portanto, algumas cenas que até vocês estão a falar, algumas eu já não tenho presente totalmente, mas lembro-me na altura quando vi o Redux do que achar é que torna
mais humano, este lado do personagem que ali não tens. Ali só vês quase é uma máquina com um objetivo muito claro. Sim. E ali de repente estás uma humanidade e um lado muito terra a terra. Alguém que até se diverte. E do dia a dia, que se calhar não é o personagem que nós Mas vemos eu na percebo, versão, exato, mas eu na percebo versão o que o João também está a original. dizer. Porque nós queríamos, quando vemos este primeiro filme, nós queremos uma imagem do Willard completamente diferente daquela que depois tens ali, Mais coisas sombria, tão normais, mais não é? normais. Coisas tão do dia a dia que Exatamente. nós achamos que. E se calhar Concordo. o personagem Quis dar perde um esse bocadinho de quis dar força. Eu acho que perde um Sim. bocadinho de força. Embora também, se calhar, o aspecto de ele ter um lado mais humano pode ser interessante, não sei. Por exemplo, na plantação francesa, voltando atrás, ele também tem um momento em que tem uma cena de romântica com uma Erotismo, senhora. romântico, exato. Também para mim estraga um bocadinho o personagem. Portanto, por isso é que eu continuo a preferir o original, o Redux. Coppola, desculpa lá, mas eu fico pelo clássico. Mais cenas, olha, outra cena que é aquela cena que até tem uma música quase de circo, que é à noite com aquela ponte que está a ser bombardeada permanentemente, exatamente. e temos aquelas luzes, parece um circo, aquilo faz-me lembrar um circo, uma feira popular alucinada, e que os soldados estão a combater, já não sabem bem quem. E não há voz de comando, não há voz de comando, não há nada. e aquilo é o último passo antes de chegarmos É a anarquia total. ao Mas lá está, Capitão mais uma vez, essa cena também era uma das cenas que eu ia falar, e mais uma vez voltamos àquilo que eu falava há pouco, do constante contraditório que existe nas cenas do filme, da normalidade para a loucura. Ele está constantemente a fazer isso ao longo do filme, lá está, desde aquela primeira imagem ele está perdido. Quer dizer, e ao longo do filme há uma forma tão constante desse lado de terra a terra, que aquele lado da loucura toda, essa é mais uma daquelas cenas, o que tu disse, aquela coisa da ponte e das luzinhas e não sei o que, podia ser uma coisa tão normal, e de repente aquilo está um caos. ninguém sabe nada. Os gajos têm motas à venda para contrabando, tipo É tudo, está tudo. E ao mesmo tempo que estão a vender coisas, está a decorrer uma guerra e eles estão a combater e eles já falam até com os inimigos, falam uns com os outros e ofendem-se e tal, mas já nem sabem bem o que é que estão a fazer, ninguém sabe quem é o comandante, ninguém sabe nada. Já é o caos total. E pronto, é o último patamar antes de chegarmos ao final do filme e ao Kurtz, não é? Aquilo é a última loucura antes de chegarmos ao Kurtz. E chega-se. E chega-se. Ainda hoje mantém é aquela música. Não é bem de piano, tipo aquele compasso, exatamente, aquele compasso que dá assim, nunca gostei assim muito, pá, confesso. 2 toques e parece que vais eles continuam no barco e a floresta parece que se começa a cair ou a incidir sobre eles, ou seja, parece que tens aquela cena fortíssima da chegada quando a tribo está quase toda no rio e se afastam. Eu lembro de uma das coisas que eu achei a primeira vez que vi o filme, não percebia muito bem essa questão. Epá, não sabem que esta gente não vem para o bem, de certeza. Porquê que nos matam logo? Mas pronto, depois nós percebemos isto. Exato. O próprio coronel provavelmente está tão alucinado que ou não os quer matar ou quer que eles o matem. Ele quer recebê-los. Ele quer recebê-los, quer perceber o que é que eles vêm fazer e depois quer mesmo que o Willard o mate. E pronto, todas essas cenas são. E depois é que está apocalíptico de terror, quer dizer, tens olha, uma coisa que nunca mais se vai. Pessoas enforcadas, cabeças. Depois vemos no documentário, no making-of, que eram pessoas que estavam mesmo enterradas e que estavam só com a cabeça assim de fora e tinham de lhes pôr, porque aquilo durava horas e horas as gravações, tinham de lhes pôr sombrinhas para voltarem ao sol e dar-lhes água, porque estavam enterrados só com a cabeça. Isso é uma loucura. Portanto, coisas que hoje em dia já nunca se faria, não é? Outra coisa que nunca se faria, que é aquela morte do animal, que eu imagino que os protetores dos animais deve ser uma cena difícil de ver, porque é uma coisa violentíssima. Mas aí podes lá estar, aí podemos voltar ao início. É um sacrifício que também está a acontecer lá em cima, mais lá. Pega nisso, que é a música dos Doors, começa no início do filme. Exatamente. E agora sim veio o The End, embora tenha começado no princípio, agora é que é o The End. Agora é que é o The End da série, que é quando então o Kurtz resolve, tipo, eu quero morrer como soldado, e o Willard percebe isso e pronto, vou matar este com a honra de soldado para soldado, acaba por falar com esse soldado, ele deixa-se a patente dele e não se defende sequer, ele deixa-se abater. Mas essa sobre que ele lembrava, ele deixa a anotação das notas dele, bombardeia-os a todos, kill them all. Exatamente, ou seja, ele já não tinha humanidade nenhuma. Por isso é que ele até viu ali um escape, é a maneira de eu sair deste mundo. Desta loucura. Mata-me, Willard, mata-me, força. E pronto, todos, pronto, é histórico os problemas que o Coppola teve com o Marlon Brando. O Marlon Brando apareceu lá
não só não tinha lido nada do argumento, como nem sequer tinha lido o livro, que até é um livro pequenino, O Coração das Trevas, nem sequer o livro tinha lido. E esse aspecto é importante porque o personagem do Kurtz no livro acho que até era muito semelhante àquilo que o Coppola queria que ele fizesse, mas depois teve de ser tudo diferente, porque como ele não se preparou, o Coppola nessa altura também já estava completamente desgastado e alucinado, e então tu notas que muitas daquelas cenas têm muito improviso. E aí tu vês a força de um ator que... Pronto, também aquele enquadramento que tu podes aqui mostrar, por exemplo, que está aqui, que é as sombras, não é? As sombras e depois a luz que incide sobre a careca dele, que é uma coisa que para mim ficou sempre na minha imagem. Ele estava muito gordo, por isso é que as sombras até têm essa explicação, não é uma questão artística. Era porque o Marlon Brando apareceu gordíssimo e não queria aparecer gordo no filme. E então as sombras que acabam por ser perfeitas para o final do filme, mas que acabam por ser ter uma razão muito fraca, porque era só esta. Era uma questão física, de vaidade, mais do que outra coisa, mas dá uma força às cenas do Marlon Brando fantásticas. Um ator que tudo o que ele diz neste final, umas coisas tu percebes, outras não, mas coisas filosóficas e poéticas que ele diz. Tu sentes que estás a ver uma coisa importante, não sei explicar. E pronto, e acho que acaba o filme de uma maneira lá está, aqui sim tu percebes que há muitas perguntas que não vão ter resposta e é uma coisa que vamos ter de viver com este filme para a vida toda, porque nunca vamos ter resposta e se calhar vamos ter sempre respostas diferentes. Sim, exatamente, a questão é essa, que ele entrega a cada um cada um tem as suas próprias respostas, acho que acima de tudo é isso. Exatamente. Ontem, por exemplo, eu fiquei na dúvida, ou depende da interpretação que eu queira dar ao fim, por exemplo, quando ele deixa lá essa anotação, mata-os a todos, ou seja, para ligar para a base e dar as coordenadas e... também, agora lembrando... É o nihilismo final, mata tudo, matem tudo, acabam tu não com sabes, tudo. porque tu não sabes porque ele diz assim, na realidade só diz assim, ou no original diz o mesmo, ele diz assim, eu já nem faço parte deste exército, o próprio Wheeler decide, já estou farto disto, já não faço parte de nada, já não pertenço a nada, não entra na loucura espiral do Kurtz, ou sabe que pertence ao exército americano, mas ele próprio diz está a dizer um adeus às armas dele, um adeus às armas tipo farewell e nunca mais volta por aqui os pés, portanto também não sei se ele chega a mandar as coordenadas. Pode ser as interpretações. Porque não podemos esquecer que um dos finais pensados para o filme, que depois isso está nos extras, é aquele, um dos finais que estava pensado, era a destruição total daquele compound, não é? Onde ele estava, aquela tribo estava. Isso na versão final não apareceu, portanto ficámos sempre nessa dúvida, não é? Sim. E acabamos com aquelas palavras do The Horror, que eu acho que é um final muito melhor do que estar tudo a explodir. Embora sejam cenas espetaculares. Vale a pena ver, não estão ainda muito trabalhadas, mas as cenas de tudo a explodir, por acaso é espetacular. Mas eu acho que acabou melhor assim. Muito bélico à coisa. Era muito e assim foi mais... Assim ficou mais o horror. Mais místico, quase uma área mais mística do que ser... Porque já tínhamos tido uma discussão bélica. Uma das últimas frases de filmes, das mais famosas também da história do cinema, foi este The Horror, como ficou o Rosebud, Citizen Kane e outras. Exato. Até porque já tínhamos também tido uma cena bélica gigante quando eles dão... Aquela explosão na selva. Exato, por na Alpam, quer dizer, e já tinha sido e assim, mais do mesmo. Concordo com isso. Agora de filme, passámos aqui... Estou com vontade de rever hoje outra vez. Eu também. Foi uma conversa muito boa. E como todo fóbico, se calhar não vou ver o Reduction, mas se calhar vou ver o original. O original que é mais pequenino. Ainda por cima é mais pequenino, por isso eu prefiro o original. Mas gostei. Como já tinha visto muito, já tinha visto para aí umas 10 vezes o original. E é sempre bom ver mais Apocalipse Now. Exatamente, olha, foi isso, com esse prisma. Dá mais. E há muito mais. Não esquecer, reza a lenda que o Coppola tinha 200 horas de filme, se quisesse. Não sei. Aliás, outra coisa também, eu já não sei em que período é que ele queria fazer queria construir um cinema no centro dos Estados Unidos para que as pessoas fossem lá ver, como se fosse tipo o Louvre ou a Capela Sistina, e as pessoas iam, claro que os estudos mandavam dar uma volta, isso era loucura. São as megalomanias do Coppola. Mas a força dele... Abençoadas megalomanias que deu-nos grandes obras-primas. De facto. O que às vezes me perturba é como é que um realizador que nos anos 70 fez obras-primas seguidas, mas a seguir às outras, depois nunca mais se calhar nos deu nada desse nível. Então, fez isso, mas eu concordo contigo. Mas ele até podia não ter feito o Padrinho, que também fez uma coisa quase que aposto que é um filme que vamos aqui falar em breve, não é? Mas alguém que tenha feito só o Apocalipse Now podia não ter feito mais filme nenhum. Pronto, isto já era. Alguém que mesmo não tivesse feito mais nada, isto já dava para ser um dos melhores realizadores da história do cinema. Exatamente. É uma obra que ele fez total e absoluta. E o cinema foi inventado para isto. E este é um filme obrigatório. Sim.
É um obrigatório, obrigatório. sem dúvida. Quem não viu, é correr já. Por isso ficamos aqui para o primeiro filme com uma das experiências cinematográficas mais marcantes da história. E acho que passámos aqui um bocadinho por tudo, acho que foi uma conversa interessante. E dava para muito mais, que é um E filme se nós ficámos com vontade até de ver o filme, esperemos que tenhamos passado isso Essa para esse vontade. lado. E é bom quando estamos a falar de coisas, este conceito aliás, o conceito do café-concerto e o conceito agora de irmos falar deste também filme do mês, é um pouco dar essa oportunidade de nós irmos buscar coisas que nós já gostamos e acho que falamos com outra paixão. Exatamente. E isso Falar delas com paixão hoje, e do que é que gostamos, e do que gostamos mesmo. E isso Exatamente. hoje. Portanto, acho que foi interessante. Portanto, vamos continuar aqui a contar, tanto Exatamente. nosso amigo Barata vai continuar aqui connosco nestas sessões de cinema, portanto, vai ser sempre aqui o nosso participante ao longo do próximo ano, 2019. Obrigadinho aqui por aceitares aqui o nosso desafio de entrares aqui na grande equipa Sound and Vision. E voltaremos no próximo mês, ainda sem tema, estamos a debater qual será o próximo filme. Mas vai ser um grande filme. Mas Vão vai ser ser um sempre grande grandes filmes, tirando, como tu falaste no início, quando formos ver um filme que seja um acontecimento e a gente vai ver e depois faz a também crítica. interessante. Também é uma maneira Acho que interessante. também correu bem no Bohemian Rhapsody. E fica já combinado, não dizemos nada uns aos outros o que é que achamos, só dizemos aqui. Foi como fizemos no Como primeiro. fizemos no primeiro, Acho que foi giro. Exatamente. Portanto, foi o nosso primeiro filme do mês. Na abertura desta... Logo o primeiro é um filme da vida, é um filme da história da humanidade. Para a abertura então deste novo programa dentro do Sound and Vision. Portanto, mais uma vez recordo com o Apocalipse Now, participação do Bruno Barata, que vai estar sempre então nestes filmes dos meses. Espero que tenham gostado. Voltamos na terça com sugestões, sábado com um café-concerto nesta vertente musical e daqui a um mês com um café-concerto nesta vertente de filme Cinema. do mês. Filme do mês. Obrigado.